Olá, eu sou o professor Rubens Ramos. Esta é a aula de análise de investimento. Vamos ver aqui o método chamado Payback, ou tempo de retorno. Vamos ver inicialmente os conceitos necessários para uma compreensão adequada dessa aula, o que é o Payback, o método, um exemplo gráfico e as características positivas e de críticas negativas quanto a esse método. Se você tem dúvidas quanto a conceitos como valor presente, valor futuro, juros, taxas de juros, taxa de desconto, valor descontados e fluxo de caixa, convém que você assista essas aulas antes de assistir a essa aula. O método de payback, ou de tempo de retorno, consiste em calcular em quanto tempo o fluxo de caixa iguala ao investimento inicial. De certo modo, então, calcular o PP do projeto é uma taxa de desconto zero. Por isso é chamado de método de fluxo de caixa não descontado. Assim, então, se temos um fluxo de caixa de um investimento e seus fluxos financeiros ao longo de um certo tempo, vamos tentar encontrar um tempo T igual a K, tal que o investimento seja igual ao somatório das receitas, entradas e saídas e desembolsos ao longo do fluxo de caixa. Quando esse valor for encontrado, esse tempo onde o investimento é igual a somatório é o tempo de retorno ou de payback. Vamos ilustrar com análise gráfica. Então, inicialmente temos o investimento, que a cada período vai sendo aos poucos recuperado, de tal modo que, em certo momento, todo o investimento que foi feito resulta num valor totalmente recuperado ou retornado. Por isso o nome de payback, ou tempo em que se retorna todo o investimento que foi aplicado. O método de payback possui um conceito simples, enquanto o tempo, o dinheiro que foi investido, o capital, é recuperado. É um conceito fácil de ser compreendido e, portanto, muito usado em decisões de pequena escala de investimentos, seja isso uma compra de equipamento, um investimento em uma pequena empresa. Também, de certo modo, ele valoriza ou dá uma ênfase a projetos que são rápidos em retornar o valor presente, o valor principal do investimento, que produz uma redução de riscos pelas incertezas que ocorrem ao longo do tempo. Os pontos negativos decorrem inicialmente do fato que esse método não considera taxas de desconto, juros ou atratividade, ou seja, o valor do dinheiro no tempo. Por isso, por exemplo, ao fazer uma análise de dois projetos com o mesmo payback, pode parecer uma decisão indiferente, mas, na verdade, os dois projetos podem ter, e geralmente vão ter, diferentes VPLs. Além disso, no caso de projetos financiados, que possuem taxas de juros, e juros que vão ser pagos ao longo do tempo, em função do fluxo de caixa estabelecido, tempos de payback são inconsistentes, não consigo entender o que vai acontecer com o meu projeto em função de taxa de juros. E, finalmente, como eu calculo o tempo em que o investimento inicial é retornado, eu não considero o que acontece depois desse tempo de payback. Usando uma planilha como Excel para fazer análise de payback, de início, não há uma função específica no Excel, temos que construir na planilha o fluxo de caixa e tentar então encontrar esse tempo de retorno, seja ele se é um fluxo de caixa previsível e constante, dividindo o investimento pelo saldo de fluxo de caixa, ou se é variável, construir a planilha de modo iterativo até encontrar esse tempo onde o somatório de receitas e despesas ao longo do fluxo de caixa iguale o investimento inicial. Aqui um exemplo na planilha no Excel de um fluxo de caixa variável. Então temos a coluna B, fluxo de investimento e desembolso, na coluna C o fluxo de entradas, receitas, na coluna D o saldo acumulado do investimento. Observamos então que esse saldo vai sendo reduzido, quer dizer, o investimento sendo recuperado, até que um ponto em que chega a zero. Então, o tempo de payback aqui é igual a 11. Vimos aqui então o método chamado payback, que é o prazo em que o valor presente, o investimento retorna, sem aplicação de taxa de desconto. É um método simples, facilmente compreensível, enquanto o tempo recupera o dinheiro investido. Todavia, não considero o valor do dinheiro no tempo, esse conceito básico de finanças, mas favorece a projetos de retorno rápido que reduz o risco. E, além disso, também, um ponto negativo é que não considero o resultado do investimento após o prazo de retorno. Um certo investimento pode ter um VPL positivo a partir de um certo retorno que é superior ao do payback. Essa foi a aula de análise de investimentos, na qual apresentamos o método chamado payback, ou tempo de retorno. Eu sou o professor Rubens Ramos. Obrigado.